Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E aqui quem está falando é a professora Ana Cleia. E a nossa aula hoje será sobre química. Quem aqui nunca ouviu falar sobre química? Todo mundo, né, gente? Então, o que a gente vai trabalhar hoje de química? Como é a nossa primeira videoaula, eu vou estar preparando para vocês hoje a nossa aula sobre os primórdios de química. O que seria primórdios de química? Os primórdios de química, gente, será a introdução do estudo a ela, como se iniciou, como era o ser vivo antes de ser estudado mais aprofundadamente, né? Então, tudo isso a gente vai ver hoje, beleza? Então, fiquem aí até o final do vídeo para vocês terem mais informações, tá bom? Então, a gente pode começar a nossa aula de hoje imaginando como é que se deu a evolução da química. Como foi que começaram a estudar a química? O que é a química? Por que falamos tanto em química, tá? Então, hoje a gente vai falar as introduções do estudo de química, tá certo? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam ou alguma dúvida, perguntem. Fiquem à vontade para comentar aqui no nosso vídeo, beleza? Então, vamos lá. Vamos iniciar, gente, com o nós, homem, certo? Como nós vivíamos antes da descoberta do fogo, tá? Isso é uma coisa bem falada, mas que muitas vezes a gente não consegue entender como é que vivia aquelas pessoas. Mas vamos imaginar, se não existisse fogo, como nós viveríamos? Bom, antigamente, nos homens primitivos, eles utilizavam a caça e a pesca como seu método para alimentar e viviam sempre em cavernas. Por quê? Porque as cavernas protegiam eles contra os animais ferozes, né? Que à noite iriam à caça deles e devorar eles. Então, eles dormiam sempre em cavernas e sempre pertinhos um do outro. Porque não existia o fogo. E o fogo foi onde começou tudo na química, com a descoberta dele. Então, sem a descoberta do fogo, jamais a gente teria muita coisa hoje, né? Primeiramente, aquecer. À noite eles viviam dentro das cavernas, mas sem o fogo. E com a descoberta dele, o que aconteceu? Tiveram vestimentas, tiveram o fogo para se aquecer à noite, comiam, tá? Alimentos cozidos, porque antes eram tudo cru, né? E vamos cair entre nós. Como era que esses animais, né, que nós homens na época vivíamos sem tudo isso? Nossos dentes caninos, gente, eram super maiores e super afiados. Por quê? Porque a gente comia carne crua, né? A gente não, eles antigamente, né, galera? Então, todos os seus dentes eram bastante grandes e afiados. Com o tempo, com a descoberta do fogo, os dentes foram diminuindo, né? Os seus descendentes foram usando menos, com menos força, porque eram alimentos cozinhados. Então, ele foi aos poucos diminuindo, até chegar aos tamanhos de hoje, que são os dentes mais bonitos, não é isso? Então, com o tempo foi passando e foi se modernizando. E o homem foi pensando mais, né? Depois que descobriu esse bendito fogo. E eu fizer uma perguntinha para vocês agora. Antigamente, as pessoas que estudavam química, os alquimistas, gente, eles queriam uma descoberta do elixir da vida. E o que seria o elixir da vida? O elixir da vida, gente, nada mais é do que uma porção mágica. Aquela porção mágica onde os homens viveriam eternamente. Eternamente como? Não morreriam mais. Mas eles queriam algo a mais. Eles não queriam viver a vida todas e velhos, né? O que eles queriam? Viver para sempre, mais jovens. Então, o que eles queriam? O elixir da vida. Só que como eles não conseguiram, estudaram, não conseguiam esse elixir, foram errando o elixir, mas foram descobrindo outras coisas, como a cura de algumas doenças. Então, assim foi evoluindo a nossa química, onde nós sabemos que nós só existimos hoje devido a um átomozinho pequenininho que ao juntar, formou uma célula. E nós, seres vivos, só vivemos porque temos células. E essas células vão se multiplicando e formando tecidos, órgãos, e assim vai sucessivamente. Então, por isso nós estamos aqui. Por isso que a química é maravilhosa. Química é tudo que existe na vida, gente. Nós estamos aqui hoje falando, certo?
Eu gravando meu vídeo, a nossa aula, porque ela existe, porque a evolução ajudou, a tecnologia. Então, tudo é maravilhoso. Então, quando a gente estuda química, a gente estuda muita coisa. A gente estuda o amor, a gente estuda os feromônios, a gente estuda substâncias químicas no nosso corpo. Então, tudo isso está presente, gente. Então, a química, o estudo dela é importantíssimo, tá? Então, quando a gente falou nos primórdios de como o homem vivia antigamente, até os dias de hoje, foi um retrocesso, né? Foi algo muito bom. Foi aumentando a cada dia a evolução. E hoje nós estamos vendo que nós, seres humanos, pensamos muito e temos muito a contribuir com os nossos cientistas, que hoje estão na peleja aí, né? Para descobrir a vacina contra vários tipos de doenças que futuramente vai ter, sim, a cura. Então, gente, nós passamos muito tempo vendo tudo isso e não nos percebemos como é importante. Mas muitas vezes, quando a gente vai dar uma aula de química, os alunos ficam achando um pouquinho ruim, né? Porque acham difícil. Realmente tem algumas formas meio difíceis. Mas nossa aula de hoje é bacana. É só entender como iniciou tudo, tá bom? Então vamos continuando aqui. Depois que foi descoberto esses remédios para várias doenças, que o Elixir não foi descoberto, hoje nós vivemos bem, tá? Por quê? Porque vamos evoluindo cada dia mais. Então, se a gente for estudar hoje o que estuda a química, ela estuda a matéria, a transformação da matéria, né? Nós vimos que a nossa matéria ela pode ser transformada em outras coisas. A energia, tá? Não sei se vocês lembram da aula de física sobre a energia. Nós produzimos energia no nosso corpo. Nós nos alimentamos. Esse alimento vai servir para transformar em energia. E tudo que acontece no nosso organismo, gente, nada mais é do que a química. Então, gente, é muito simples. Onde a gente vê tudo isso? A gente vê no nosso meio, ao nosso redor. Tudo ali envolve, tudo é vida, gente. Tudo está a nosso favor. Então, quando nós formos analisar tudo que existe na nossa vida, está interligados, tá? Nós somos seres vivos, nós precisamos de tudo isso, de energia, tá? De alimentos, tudo isso vai focando cada um em cada seu cantinho. Se você for analisar a sua cozinha, você tem muita química envolvida, você tem muito produto lá que vai lhe ajudar, certo? E que se não fosse nós estudando a fundo para que serve essa química, você vai entender que se não existisse ela, muita coisa não existiria e muito delas estaria dificultando o nosso trabalhinho. Por exemplo, lavar roupa. Gente, como é que a gente vai lavar roupa sem o sabão? E o sabão é um produto feito de quê? Ele é uma base. Base, gente, pertence à química. A química estuda tudo isso, os ácidos, certo? Se não fosse as frutas cítricas, a gente não estaria com nossa vitamina C no nosso corpo, tá? Então, tudo isso vai profundamente no estudo de química, que é a nossa disciplina maravilhosa. E até o amor, gente, até o amor envolve química. Quem diz que a química não existe no amor, existe sim, senhor. Por isso nós temos a serotonina, nós temos os feromônios, a ocitocina, que são substâncias produzidas pelo nosso amor, pelo nosso corpo, né? Falei amor, mas é nosso corpo. Ou então, quando você está cheio dessas substâncias no nosso corpo, você sente sensação de alegria, tristeza, todas as sensações de dor, de tudo você tem aí no seu corpo. Seu corpo produz e produz para nós, claro, né? Então, gente, se vocês acharem que se não existisse a química seria bom, nada disso, gente. Química é tudo de bom, tá? Então, gente, aqui fica o meu abraço. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi uma aula bem rápida, mas era uma aula que eu queria que vocês assistissem e gostassem do assunto, porque de onde iniciou ela vai vir várias e várias e várias questões para serem vividas, tá bom, gente? Então, eu queria deixar aqui o meu abraço, o meu beijo a todos vocês, alunos que pertencem à Escola Dr. Júlio de Carvalho, tá? Que nesse ano de 2021 possamos estar mais juntos, mesmo que distante, mas que a gente possa estar fazendo o nosso trabalho e vocês o de vocês, tá, gente? Fica aqui
o meu beijo, o beijo da tia Cleia, tá? E até a próxima.